Tá tudo bem aí, cara? Porque eu tava mexendo numa coisa aqui, em outra aba, e eu não tinha. Só que eu voltei, tu tava quase explodindo, segurando pra não rir, e eu tava rindo também. Tá tudo certo, né? O pessoal tava Não, dando tá tudo certo, porque eles estavam revendo um momento da live aqui. E tá o difícil que eu mandei concentrar, no entendeu? grupo. Eles estavam revivendo aqui um momento aqui, tá difícil concentrar aqui. Mas tá tudo Ai, bem, cara, tô tentando. momento sensacional. Mas, Jássio, eu queria te perguntar, cara, porque, de novo, né, sala do estádio, eles têm uma percepção muito melhor do que a gente tem. E da TV, eu, pelo menos, eu fiquei, assim, chateado, meio que puto com o Paulo Henrique Ganso no lance do primeiro gol. Eu acho que era um lance que ele tava no meio de campo e o Fluminense tava todo postado na frente, um lance meio desnecessário, um pouquinho de displicência do Ganso. E aí o Guga demora uma eternidade pra voltar pra marcar, tanto que o coreano faz o gol sozinho pela esquerda. Os gols que o Fluminense tomou também, o erro do Hércules no segundo gol, eles estão mais na conta de falhas individuais ou da falta de atenção. Acho que uma coisa complementa a outra, né? Da falta de atenção que o Renato tanto bateu na tecla na coletiva. Eu nunca vi o Renato em coletiva, acho que nem do Grêmio, nem do Fluminense, batendo tanto nessa tecla de que, cara, eu falei com os jogadores 1 milhão de vezes de que não pode ter falta de atenção, de que eles têm que entrar com o mesmo ímpeto que entraram contra o Borussia e eles não entraram. Eu acho que isso irritou muito o Renato e ficou muito perceptível no jogo contra o Sun, né, Olhaça? Isso Não, resultou em 2 gols do Sun. o Renato vai pra coletiva, quando ele vai pra coletiva, a gente já sabia o que aconteceu no vestiário. Depois chegou algumas coisas até a mim, que as cobranças foram fortes, muito fortes. Não só do Renato, não, de muitos jogadores ali também, que se revoltaram realmente com a postura que o time teve. Uma cobrança natural, né? Que tem que haver mesmo, tem que acontecer. O pior é se não tivesse ocorrido, uma cobrança entre eles, porque foi o que eu falei, é numa dessa, no momento, se dá uma relaxada, uma competição como essa, ela não te permite relaxar. O único momento que você pode relativizar um pouco é se você larga com 2 vitórias com 6 pontos e você já está classificado. Aí você pode poupar o time, aí você dá oportunidade para outros jogadores, você já tem uma situação garantida, já pensando na etapa final. Acho que até depois do jogo, na live a gente falou sobre isso. A seleção brasileira, por exemplo, já classificou para 2002, por exemplo, joga contra a Costa Rica com time reserva, mas porque ganhou 2 jogos, já que a gente está falando de Copa do Mundo, né? A gente não tem parâmetros de outras Copas de clubes. Então, é o único cenário que isso é possível. Fora isso, não dá para no segundo jogo. E aí eu acho, o Renato, claramente ele reclama dos jogadores, da postura dos jogadores. Mas eu acho que também o Renato erra. Ele comete, para mim, ele arrisca demais ao mexer em muitos setores, ao tirar a intensidade de marcação do time e, consequentemente, os jogadores. Eu acho que foi até o Phil falou isso. Quando começo a falar muito de que a gente tem que entrar com o mesmo foco, respeitando muito o adversário, né, que não tem jogo fácil, isso é o primeiro sinal de que vão entrar com a rotação baixa, de que vão entrar, sabe, meio que com aquele sapatinho alto de leve. Né, o primeiro passo. Quando você vai enfrentar o Borussia, o PSG, quando você vai para um clássico contra o Flamengo, você fala isso, você não precisa falar isso, porque é algo natural, você sabe que tem que jogar no máximo. Contra adversários mais fracos, quando você começa a reafirmar isso, é um sinal de que é exatamente aquilo que você vai fazer no jogo. Foi o que o Fluminense fez. Então, acho que é importante, assim, essa cobrança, é necessária, é importantíssima, e gastou no jogo que dava para gastar. Daqui em diante, não tem mais espaço para isso. Porque contra uma Melody já é partida decisiva, que vale vaga, e depois já é mata-mata. Não tem mais gordura para queimar. Ô, Rafa, você acha que o Fluminense, às vezes nem intencionalmente, subestimou um pouco o time do Sam, principalmente depois da atuação contra o Borussia? De que, cara, a gente entrou contra o Borussia, a gente jogou bola pra cacete, foi um 0 a 0 onde o Fluminense poderia perfeitamente ter ganhado o jogo, e mesmo eles entrando com o pensamento e falando de que não poderiam subestimar o Sam, aconteceu um pouquinho disso na sua percepção? Tá mutado. Tá mutado. Foi, foi. Cara, eu acho que sim, cara. Eu acho que mesmo com todo o discurso de não pode subestimar, não pode ter salto alto, eu acho que é natural você bater, entre aspas, num europeu, né? Que o Fluminense não ganhou, mas venceu, né? Venceu não, empatou, jogou muito bem, jogou melhor. É natural você no segundo jogo, mesmo que todo mundo se cobra, galera, não pode abaixar o ritmo, não pode abaixar o ritmo, não pode abaixar o ritmo. Você entra sabendo que o histórico joga a nosso favor, né? Eles estudaram o time coreano, viram que tinha mais fraquezas para explorar do que o do Dortmund. Então, eu acho que é natural, cara. Acho que é natural. Se fosse assim, por exemplo, Cauã, num campeonato carioca em que o Fluminense ganhe do Flamengo no Fla-Flu,
seria natural você num jogo depois contra um Boa Vista, contra um Sampaio Corrêa, contra um Maricá, você passar o carro. E não é isso que acontece, né? Você às vezes joga melhor do que um time mais forte que o seu e tem dificuldades contra um time mais fraco. É futebol. Eu acho que pode ter pesado sim, um relaxamento natural. E eu até falei com a galera que tava na São Salvador, cara. Eu acho que a vitória ter vindo do jeito que foi, como a vitória do Ulsan, pode ser importante para ligar esse alerta. Pro time tomar uma porradinha e falar, olha só, galera, isso aqui é Copa do Mundo. Isso aqui é Copa do Mundo. Não tem essa de time mais fraco, não. Quem tá aqui tá pra competir, tá porque mereceu, tá porque é um dos melhores do continente. E todo jogo vai ser pica. A gente ficou com medo do... A gente ficou com medo, não. A gente ficou tranquilo que o Ulsan ia ser de boa, não foi. Agora a gente tem que ligar o alerta. Eu acho que a virada que a gente tomou do Ulsan, depois a revirada que a gente deu, foi importante pra isso também. E pode ter pesado um pouquinho sim, Cauã. Mas eu acho que a partir de agora não pesa mais, não. Dedé, a gente tava junto assistindo o jogo e aí na volta do intervalo a gente ficou se perguntando se o Renato ia mexer no time ou não. E aí quando a gente vê que ele mexe no time, que ele coloca o Everaldo só no lugar ali do... Foi do Martinelli que ele colocou? Foi do Ganso, né? Everaldo Do Ganso. E aí ele entra com 2 centroavantes lá na frente. A gente reclamou, né, Dedé? Saiu do meu lado e você falou, cara, eu não entendi essa alteração. E o Renato errou, né? Tanto que ele mexe de novo. Acho que 10 minutos depois ele mexe de novo. O Renato errou nessa substituição, né? Não fez tanto sentido assim, né? É verdade, né? Assim, porque assim, todas as modificações do Renato, na maioria das vezes a gente consegue entender performance de um, de outro. Essa daí, a gente viu que o Ganso... Eu falo pra você de novo, eu não acho que o Ganso foi culpado no gol do Fluminense. Acho que o retorno defensivo foi muito ruim. Se o contra-ataque tivesse sido do Borussia, certamente o Guga teria fechado, outros jogadores teriam corrido mais. Mas, mesmo assim, a participação do Ganso em si não foi boa. Então, ele acabou mexendo. A gente sabia que ele ia mexer no Ganso. Tínhamos certeza sobre isso, né? Falamos lá. Mas não esperava o Everaldo, né? Então, ele botou o Everaldo, botou 2 centroavantes. Não é algo que vem acontecendo muito, né? Então, de fato, não tinha acontecido em nenhum momento, se é que eu me lembro de algum, ô Lessa, tu lembra de Everaldo e Cano junto assim, no intervalo? Se fosse 5 minutinhos, 10 até vai, pro abafa, né? Muito pouco, Se fosse pro abafa, tudo bem, né? Mas nesse momento assim do jogo, não precisamos construir o resultado, 2-1 contra. A gente não tinha entendido, mas de fato a performance do Ganso foi ruim. Então, mas eu acho também, cara, isso mostra também pro Renato, o discurso do Renato no vestiário é o seguinte, olha, porque o jogador sabe quando ele vai bem e sabe quando ele vai mal, ele sabe disso, né? Ele tem essa consciência. Então ele pode até não expor pro teu coleguinha do lado, mas ele sabe. Então assim, ó, deu oportunidade para todo mundo, deu oportunidade para todo mundo, alguns vão chegar lá e vão agarrar a oportunidade, né? Outros, como o Keno, por exemplo, agarrou a oportunidade dele. Então, isso vai se credencia ele a jogar mais minutos em outras partidas. E o Guga, por exemplo, já jogou ficou no final da fila. Ele vai com o Samuel até o final e o Fuentes a mesma coisa, porque também não foi boa a participação do Fuentes. Então, isso aí mostra, gestão de vestiário, gestão de grupo é isso, né? É dar oportunidade no bem. Agora, essa do Everaldo entrar no lugar do Cano, no lugar do Ganso, realmente a gente não entendeu, mas que bom que deu certo, né, Cauã? Com a vitória, né? Exato. Eu tava fazendo